Então, beleza. Então, hoje a gente começa então a sessão 2.2, que é a parte do divergente rotacional do campo elétrico. Está muito pequena a letra lá? E aí, dá para entender a letra aí? Você enxerga no fundo aí? Beleza? Então, muito bem. Então, hoje a sessão 2.2 é o divergente rotacional do campo elétrico. Então, a 2.2.1 ela fala de linhas de campo, fluxo e lei de Gauss, certo? Lei de Gauss é um dos aspectos aqui mais importantes do eletromagnetismo 1, certo? É algo que a gente tem que sair daqui sabendo aqui com o pé nas costas também, é a lei de Gauss. Bom, como a gente já viu, né, nos nossos estudos passados aí, as integrais envolvidas no cálculo do campo elétrico são geralmente complicadas, tá certo? Mesmo para distribuições de cargas que sejam razoáveis, o estudo da eletrostática se dedica a encontrar um conjunto de ferramentas, né, e truques a fim da gente evitar, né, essas integrais. Então, se vocês se recordam, né, a gente tinha aqui a força de uma carga pontual. Não, vamos pensar no infinitesimal de uma força. Vamos pensar no infinitesimal do campo elétrico. Ele era basicamente 1 sobre 4π ε0 dq sobre r ao quadrado r versor. Tá certo? Caso o volume, né, de forma que o meu dq, uma distribuição contínua de carga, é um ρ, ele é dado por 1 sobre 4π ε0 e aqui o meu R, certo? Onde o R, né, basicamente era um R, chamar aqui de Rão, vai? Ele é R menos R'. Que a gente já viu lá atrás. Lá. Então isso aqui me dá o campo elétrico, R' ao quadrado. A distribuição contínua de carga, certo? Então resolver essa integral aqui é um problema, de certa maneira, bastante complicado, dependendo da configuração de cargas, tá certo? Mesmo para uma esfera, se vocês olharem um exemplo clássico lá, se você quiser calcular essa integral, mas você tem aqui uma esfera e eu tenho aqui quero calcular o campo nesse ponto P. E essa esfera aqui ela tem uma distribuição de carga ρ, tá certo? Então uma carga aqui, utilizando essa expressão aqui, vocês vão ver que não é algo muito trivial. Um dos exemplos lá, um dos exercícios, é exatamente isso, resolver esse tipo de integral. Você tem que pegar, aqui você vai pôr um eixo de coordenadas, vai ter basicamente você vai ter, vamos supor que está a minha origem, então você vai ter aqui, muito tosco, o meu R, tá certo? E eu tenho que varrer o R', essa distância aqui que é o R menos R', até aqui o meu R'ão, né? Esse aqui é o meu R'ão. Resolver essa integral aqui para todos os elementos da expressão aqui do campo elétrico, que é proveniente da lei de Coulomb, é algo deveras complicado. Isso aqui numa distribuição cilíndrica, esférica. Para outras distribuições, ainda isso pode ficar cada vez mais complicado. Então, como eu disse, um dos primeiros, né, vamos dizer, ferramentas, truques matemáticos, a fim da gente evitar esse tipo de integral aqui, certo? Então, é basicamente isso. Uma primeira ferramenta que a gente vai apresentar foi desenvolvida por Faraday no século XIX,
que mais do que para calcular o campo elétrico, é uma forma de você desenhar, vamos dizer assim, ou mesmo ilustrar os campos elétricos de uma maneira mais conveniente. E essa ferramenta é chamada de linhas de campo. Então, linhas de campo. As linhas de campo elétrico, basicamente, são um artifício desenvolvido para se visualizar as linhas de força, tá certo? Se eu tenho uma distribuição de carga, eu quero entender como é que vai ser o sentido da minha força, ou mesmo ter uma ideia da magnitude dessa força de uma maneira mais simples, dada uma certa distribuição de cargas. Então, essas ideias de linhas de campo desenvolvidas pelo Faraday vêm exatamente nesse sentido. Para ilustrar, vamos ver o campo de uma carga pontual, tá certo? Então, como é que são os vetores de uma carga pontual? Vamos ver se tem a figura aqui que eu acho que eu tenho aqui. Aqui, insert image. Então, ó, tá aqui o campo de uma carga pontual, tá certo? Essas setas aqui são os vetores, tá certo? Que representam o vetor do campo elétrico produzido por essa carga pontual. Como a gente esperaria, né, e a gente já fez as contas, esses vetores são radiais, tá certo? Então eles apontam aqui na direção radial. E eles vão ficando menores, né, à medida que você se afasta da carga, certo? Então, em teoria, é assim que você representaria um campo elétrico baseado... Obviamente tem vetores em todos os cantos. Aqui você tem outro aqui, né? Ó. Aí você tem um menorzinho aqui porque está mais afastado. E aqui está menorzinho ainda. Em todo o espaço você teria esses vetores. Cai com 1 sobre r ao quadrado. Então, se a distância é grande, né? Essa magnitude vai ficando cada vez menor. Carga positiva. Hã? Carga positiva. Isso, nesse caso, uma carga positiva. Exatamente. As linhas de campo, por sua vez, que foram desenvolvidas pelo Faraday, elas são um pouco mais simplificadas. Então, basicamente, o que o Faraday fez foi... Para uma dúvida? Pois não. Quer dizer, não, é exatamente esse ponto aí que, vamos supor, você tem um ponto P ali, vamos supor, você está querendo analisar em relação a um determinado ponto P. Qual que é o ponto do espaço ali? Com relação a essa carga positiva. Certo. Quando a gente vai fazer aquela decomposiçãozinha lá decompondo as forças lá, a gente faz, vamos supor, se eu colocasse um ponto P ali. Aqui, está aqui meu ponto P. Ah, isso. Como está saindo, então, eu quero saber... Ops. Pode falar. Então, eu quero saber, em relação a esse ponto P, quando eu fazer a decomposiçãozinha, como é a carga positiva, eu vou fazer saindo do ponto P. Isso, aqui nesse ponto aqui, como é que você faz calcular o campo elétrico? Você colocaria uma carga de prova aqui positiva, tá certo? E veria a força. A força aqui, vamos dizer, como é uma carga positiva e a central é positiva, então você vai ter uma força que aponta para cá. Então, esse aqui seria o campo elétrico, nesse ponto P aqui. Sempre radial, tá certo? No caso de uma carga pontual. E do contrário, se fosse negativo, como as cargas estão entrando... Se fosse negativa, seria... Inverteria. Exatamente, seria algo radial, apontando na direção. Porque você colocaria uma carga sempre força de atração, então o campo estaria apontando no sentido contrário. Aí decompõe, tá? Aí você pode deixar esse cara em coordenadas esféricas, então ficaria R versor, e está tudo certo, R versor mesmo. Ou se você quiser colocar em coordenadas cartesianas, aí você vai ter que fazer a decomposição do R versor para X versor e Y versor. Tá certo? Então, primeiro você tem que definir onde que é o seu centro. Geralmente a gente coloca a origem como uma carga pontual, a gente coloca a carga na origem, tá certo?
Mas não precisa ser assim, mas aqui é mais, vamos dizer, é mais tranquilo, mais fácil você trabalhar se você colocar na origem, certo? Então você tem o seu eixo de coordenadas aqui, tá aqui o Z, tá aqui o X, tá aqui o Y, pensa tudo isso como linhas retas, tá certo? E aí então você teria aqui a componente ZX versor aqui, desse ponto P aqui, vamos dizer assim. Tá certo? Então você teria um vetor aqui no ponto E de XY, que vai depender da posição. Beleza? Bom, as linhas de campo, na realidade, vêm para simplificar essa maneira aqui de mostrar, né, de ilustrar o campo elétrico, tá certo? Então o que o Feynman fez, o Faraday, aliás, fez, foi simplificar um pouco as coisas. E aí ele fez aos vetores propriamente dito, tá certo? Mas falou, mas aí você perdeu, né? Você perdeu a informação, porque afinal de contas, antes você tinha noção da magnitude, né? Agora aqui parece que você perdeu a noção de magnitude, tá certo? Mas de fato isso não é verdade. Ele criou ali uns artifícios ali, umas regras, para que você pudesse ter ainda a noção de magnitude, tá certo? Então existe uma relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico, tá certo? Então, vou escrever aqui, ó, relação entre as linhas de campo e os vetores. E os vetores. Então, muito bem. Então, a primeira, 1. Então, o número de linhas por unidade de área, medida em um plano perpendicular às linhas, é proporcional ao módulo de E, tá certo? Então, o número de linhas por unidade de área proporcional, aliás, medida num plano perpendicular é proporcional ao módulo de E. Então, nesse sentido, a informação sobre a magnitude do campo não é perdida, tá certo? O que você quer? O que eu quero dizer com isso aqui? O número de linhas por unidade de área. Imagina que você tenha, pega aquela, sabe aquele objeto que você põe agulhas assim, um monte de agulhas que antigamente você guardava as agulhas para não se espetar. Se você olhar, começa a colocar um monte de agulha ali. Se você chegar bem perto da superfície, você vai pegar, por exemplo, pega uma área de 1 centímetro quadrado. Quantas agulhas você vai ter ali enfiadas? Você pode ter lá, sei lá, 10. Se eu começar a me afastar, a mesma área de 1 centímetro quadrado vai ter um número menor de agulhas, tá certo? Você concorda? Porque na região próxima, elas têm mais agulhas. Imagina aqui, ó, vamos pegar esse objeto aqui para ver se você... É que aqui é 2D, é um pouco mais difícil, talvez, de entender. Mas, ó, pega uma área aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma, tá certo? E assim que eu vou me afastando, esse número de linhas vai cada vez ficando menor, tá certo? Então, o número de linhas por unidade de área, só que é uma área perpendicular ali ao plano, ela te dá a ideia de magnitude, tá certo? Basicamente isso. Você vai olhar, não, mas existem infinitas linhas, né? Porque você poderia desenhar infinitas linhas. Uma noção de quantas linhas existem por unidade de área numa região mais próxima ou mais afastada, tá certo? Mesmo que você desenhe aqui outras linhas de campo aqui, ó. Vamos desenhar outras aqui.
Então tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, aqui, aqui. Vocês conseguem entender? Se eu pegar uma seção transversal, pega 3D aqui, uma seção transversal tridimensional ali. Aqui, ó. Quando eu me afastar, a mesma seção, ó, vai ter um número menor de linhas, certo? Quanto mais eu me afastar, esse número de linhas vai ser cada vez menor, certo? Então, o número de linhas por unidade de área, basicamente dá uma ideia da magnitude do campo elétrico, tá certo? Essa que é a ideia do Faraday ali, para poder trocar isso aqui por algo um pouco mais simplificado, tá certo? Muito bem. Além disso, ele definiu, como própria ideia dos vetores, que as linhas de campo elas se afastam das descargas positivas e se aproximam das negativas, tá certo? Então, se você tivesse uma carga negativa, então imagine uma carga negativa aqui, as minhas linhas de campo, elas seriam, então, nesse sentido aqui. Radiais ainda, porém agora as linhas de campo são assim. Tá certo? Isso seriam as linhas de campo aí para o caso de uma carga aqui menos Q. Beleza? E finalmente, em relação às orientações, em qualquer ponto de uma linha de campo retilínea ou a orientação tangente a uma linha de campo não retilínea, é a orientação do campo elétrico E nesse ponto. Então, o que é isso? Ó? Se eu tiver uma linha de campo aqui, ó, imagina que eu tenho uma linha de campo assim, ó. Está aqui a minha linha de campo. Então, o que ele diz é o seguinte: o campo elétrico, ele aponta, o elétrico tem, paralelo aqui a esse cara aqui. Está aqui o campo elétrico. Nesse ponto aqui, ó, ela está aqui paralelo ao campo. Certo? Então, novamente, se está minha linha aqui, o campo elétrico está exatamente aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Se eu tiver uma linha curvilínea, que é uma linha bem estranha, produzida por... Então, o campo elétrico nesse ponto aqui é um campo elétrico tangente à curva. Ele aponta aqui. Nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico aponta aqui. Nesse ponto aqui, o campo elétrico aponta aqui. Tá certo? Então, é isso que ele quer dizer. A orientação de uma linha de campo não retilínea, a orientação tangente a uma linha de campo não retilínea é a orientação do campo elétrico E nesse ponto. Certo? Então, nesse ponto aqui, o meu campo elétrico está aqui, em preto. Desse ponto aqui, o meu campo elétrico está aqui. Então, a ideia do Faraday foi não ficar desenhando um monte de vetor, tá certo? Ele podia simplesmente fazer essa linha vermelha aqui, ó, e você já tinha uma ideia de onde estava apontando o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, certo? Isso é muito prático, certo? Bastante, vamos dizer,
ilustrativo para a gente poder entender as posições dos campos elétricos. Fica fácil agora a gente desenhar o campo elétrico de algumas configurações simples, tá certo? Então vamos olhar, por exemplo, aqui. Ops. Se eu tiver aqui uma esfera uniformemente carregada, negativamente, tá certo? Então as linhas de campo que está aqui, tudo carregado negativo, aqui negativo, negativo. As linhas de campo nesse caso são linhas assim, ó. Tá aqui as linhas de campo. A gente sabe que o campo é radial, tá certo? Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma esfera carregada negativamente. A gente vai ver, por exemplo, de um plano infinito. Se eu tiver um plano aqui, ó, carregado positivamente, por exemplo, isso aqui é um plano, tá infinito, aí vai para cima, ó. Próprio por simetria, você observa que ela tem que ser assim, tá certo? Ela não pode ser de outra maneira. E do outro lado ela tá para cá, ó. Questão de terceira série, mas use bastante a imaginação aí para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Se eu tiver, por exemplo, uma carga positiva, e uma carga negativa. Olha, por exemplo, ó, se eu tiver aqui entre duas cargas positivas, quanto é a força nesse ponto aqui, se as duas cargas forem iguais? Hã? Bem na metade, vai ser? Zero. Então, certamente não vai poder passar nenhuma linha de campo aqui nesse ponto, tá certo? Senão, teria um campo tangente a essa linha de campo. Não pode passar nenhuma linha ali, certo? Se eu tiver um pouco deslocado, você já vê que já vai ter uma força, tá certo? Nesse ponto aqui em questão. Então, nesse caso aqui, ó, se você desenhar, você vai ter linhas que são assim, ó. Aqui para cima, por exemplo, onde que é? Exatamente, ó, tem que ser exatamente para cá, tá certo? Porque a força ali vai ser exatamente para cima. Aqui, ó. Faz isso aqui para cima, aqui, ó. Mais ou menos assim, aqui. E muita atenção também que essas forças não podem, essas linhas não podem se cruzar, tá certo? Porque se elas se cruzarem, isso é importante vocês também terem bem claro. E finalmente aqui duas cargas positivas, duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa. Se eu tiver aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa, então eu vou ter linhas de campo, ó, essa aqui certamente vai sair daqui e vem para cá direto, né? Porque qualquer carga que eu colocar aqui, o campo vai estar nessa direção. Aqui, ops, um pouco assim, aqui, um pouco assim. Aqui já faz um negócio assim. Sempre saindo da positiva e indo para a negativa. Aqui elas vão estar chegando meio aqui na carga negativa. E aqui elas vão estar meio que saindo aqui, ó. Da carga positiva, certo? Aí se a gente quiser saber, mas que direção aponta então o campo aqui, ó? Se eu olhar a tangente. Ops. Tangente aqui ao ponto e assim por diante, tá certo? Tá certo? É assim que a gente representa esses campos, então, e a representação gráfica é dado pelas linhas de ponto, linhas de campo, certo? Alguma pergunta tem? Tá muito devagar? Tá rápido demais? Tá bom? O que vocês acham? Posso acelerar se quiser isso aí.
Então, muito bem. Nesse ponto agora, é importante a gente definir outro conceito, então, a partir da ideia de fluxo, certo? Então, como é que a gente, basicamente, é uma medida do número de linhas de campo que atravessam a minha superfície S, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma superfície, aqui, por exemplo, aqui, ó. O número de linhas aqui que atravessam essa superfície, S, basicamente, é o que a gente denomina de fluxo. Nota que o número total de linhas de campo é infinito, tá certo? Mas por uma dada taxa de amostragem expressa pelas linhas de campo, a gente pode assumi-la de certa maneira assim. Então tem aqui um certo número de linhas de campo que atravessam essa área. Como é que calcula? Como se calcula o fluxo de um campo vetorial? Isso através de uma certa superfície. Então é isso que eu vou apresentar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa página aqui. Então, suponha que você tem uma espira quadrada de área A, tá certo? E ela está exposta ao vento uniforme. E ela está exposta aí ao vento, que é um vento uniforme aí, de velocidade V, atravessando essa espira aqui. Vamos definir o fluxo pela letra aqui, φ maiúsculo, certo? Então, esse é o meu fluxo, que basicamente é fluxo, que é a ideia mesmo de vazão. Certo? A mesma ideia de vazão. Que é o volume por unidade de tempo de ar que atravessa a espira. Certo? Bom, se o V é perpendicular ao plano, da espira, então essa vazão, esse fluxo, nada mais é do que a velocidade vezes a área. Acho que imagina que eu tivesse vezes assim, ó, e minha espira está aqui perpendicular a ele, o plano da espira. Desculpa, paralelo ao plano da espira. Quanto que vocês acham que é o fluxo? Zero. Imagina, o plano está aqui, A que aparece, tá certo? Que atravessa. Então, se o V é paralelo ao plano da espira, o fluxo, então, é igual a zero. Muito bem. E para um caso, então, um pouco mais geral. Imagina agora que eu tenho algo assim, ó. Não. Imagina que eu tenho algo assim, ó. Tá aqui meu plano, aqui exatamente como estava ali. Mas agora, o meu campo vetorial aqui, minha velocidade, está fazendo um certo dA, né? Como a gente já sabe, o elemento dA ele é perpendicular ao plano. Então, está aqui o meu dA. Em vermelho ali eu tenho o meu V. Tá certo? Como é que a gente calcula esse fluxo? Então, ele forma aqui um ângulo θ. Bom, para o caso então, tá certo? Aquele que vai contribuir é a componente que é paralela a dA e aquela componente que é perpendicular ao dA não vai contribuir nada, certo? Então vai ter aqui a componente do V, que eu vou chamar de V paralelo, e vai ter a componente aqui do V, que
que eu chamo de V perpendicular, tá certo? Esse V perpendicular não contribui com nada, tá certo? Porque ele tem um fluxo zero, tá certo? Porque se o V é só esse aqui que contribui. Basicamente, o fluxo vai ser V paralelo vezes a área, tá certo? Esse é o meu fluxo. O V paralelo, basicamente, se você olhar como eu defini o θ ali, ele vai ser V cosseno de θ, tá certo? De forma que nesse caso aqui, o meu fluxo é igual a V cosseno de θ. Esse aqui, se você olhar, é o que eu chamei de V paralelo vezes a área. Tá certo? Na forma vetorial, isso é basicamente V produto escalar com A. Tá certo? Isso aqui é o meu fluxo. Sim ou não? Tá claro? Beleza? Vocês conseguem perceber que dá o produto escalar de V com A? Que o produto escalar nada mais é do que módulo de V, módulo de A com seno de θ, tá certo? A parte de seno de θ não contribui, né? Porque o fluxo dá zero, então basicamente o que sobra ali é o V escalar A. Então se eu tiver um campo vetorial qualquer, tá certo? O fluxo basicamente vai ser V escalar A. É isso que é o fluxo de um campo vetorial em cima de uma superfície, certo? Através de uma superfície. Então, dito isso aí, vamos para o que interessa, que é o fluxo do campo elétrico, certo? Então, e o fluxo? De campo elétrico. Como é que fica isso aí? Então, vamos supor uma superfície arbitrária agora. Então está aqui, ó, uma superfície arbitrária qualquer, está aqui. E eu tenho aqui o meu campo elétrico aqui, atravessando essa superfície aqui, ó. Então, isso aqui são todos campos elétricos que eu quero calcular o fluxo desse campo total em cima dessa área, em cima dessa superfície, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai dividir essa superfície em pequenos quadrados de área ΔA. Então a gente vai pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Tá aqui um quadradinho ΔA. Você vai ter outro aqui ΔA. No fundo, você vai picar ela inteira com um monte de quadradinhos, ΔA um do lado do outro ali, de forma a reconstruir a superfície como um todo, tá certo? Então, se esse cara for um tamanho muito pequeno, tendendo a zero, ok? Isso aí se comporta basicamente como um plano, ok? Você pegar uma esfera, cortar ela bem um pedacinho dela, você vai olhar aquela esfera lá, você vê que ela tem uma certa curvatura. Aí você vai cortar mais, você vê que aquela curvatura vai diminuindo, vai diminuindo. No infinitesimal, a curvatura é nenhuma, tá certo? É um plano, tá certo? No limite em que essa área vai a zero, isso aqui tende a um plano infinitesimal ali, de tamanho dA, dx, dx, né, dx, dy, que dá um certo dA. Todo mundo concorda nisso? Certo? Então, basicamente, a gente vai ter, então, inúmeros planos aí, infinitesimais, que agora a gente desconsidera sua curvatura, constituindo, então, a minha figura. Ok? Muito bem. Então, vamos olhar cada um desses quadradinhos. Vamos olhar para um deles em especial aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui e dar uma ampliada aqui, ó. Vamos olhar aqui o nosso quadradinho aqui. ΔA. Atravessando esse ΔA, a gente tem aqui o nosso E aqui, né? Elemento de vetor ΔA. Ele está aqui. Então aqui está o meu ΔA. E aqui está o meu pedacinho de campo elétrico que está atravessando, tá certo? Esse fluxo aqui, ó, esse ângulo aqui é θ. Esse θ aqui é menor do que 90 graus,
tá certo? Então a gente tem um fluxo aí que é positivo, tá certo? Visto que o fluxo basicamente é E escalar ΔA. Vamos pôr meu ΔA como sendo um vetorzinho aqui também. Esse fluxo aqui é maior do que zero. Tá certo? O número entre 0 e 90 é basicamente um número entre 0 e 1. Tá certo? 0 e 1? 0 e 1. Isso, exatamente. Okay? Se por acaso a gente olhar esse elemento aqui, ó, o meu ΔA, ele tem um elemento para cá, tá certo? Ó. E o meu E está apontando numa outra direção aqui, em vermelho, que é para cá. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse objeto aqui, o fluxo seria um fluxo negativo, porque o ângulo θ é maior do que 90 graus. Tá certo? Um fluxo negativo. Beleza? Então, isso aí vai definir se o fluxo é positivo ou negativo. Bom, de forma discreta, a gente pode dizer que o fluxo total, né, desse objeto, então, o fluxo total é basicamente igual à somatória de E escalar meu ΔA. Certo? Isso aqui, onde eu somo aqui em todos os elementos infinitesimais ΔA. Então pego esse quadradinho, vejo lá, calculo E escalar ΔA, guardei o fluxo nesse quadradinho. Aí pego o quadradinho do lado aqui, ó, vou lá, calculo também no próximo do lado, e assim por diante, vou somando um por um todos os quadradinhos, e no final das contas eu tenho o fluxo total através dessa superfície. Beleza? É assim que a gente faz para calcular. Quando a gente faz esse ΔA tender a zero, tá certo? Tornando então essa área infinitesimal, dA, a somatória então ela se torna uma integral, de forma que o fluxo então, para o meu ΔA então, tendendo a zero, o meu ΔA ele tende a um dA, de forma que o fluxo total então é igual à integral de E escalar fluxo do campo elétrico. Okay? Se eu quisesse o fluxo de um campo magnético, eu colocaria aqui um B escalar dA. Se eu quisesse um fluxo de outro campo vetorial, era o campo vetorial aqui escalar dA e assim por diante, tá certo? Isso aí me dá um fluxo de um campo vetorial. Isso é a definição de fluxo de um campo vetorial. Se essa superfície for uma superfície fechada, a gente põe aqui então uma bolinha fechada aqui para dizer que é uma superfície fechada. Uma bexiga, uma esfera, uma bola, alguma coisa assim. Tá certo? Se fosse o fluxo através de uma membrana, aí você não vai pegar uma integral fechada, você vai integrar só nessa área aqui. Mas se ela for um invólucro lá, você faz esse símbolo aí para você representar o fluxo de uma superfície fechada. Ok? Então isso foi um adendo que eu fiz no livro, não tem isso aí, mas só para a gente ficar bem claro e definir aí a ideia de fluxo. Então, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada fica então essa integralzinha aqui fechada de E escalar dA. Alguma pergunta? Beleza? Fácil? Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma carga pontual Q. Essa carga pontual está na origem de um sistema de coordenadas. E eu quero calcular o fluxo do campo elétrico através de uma casca esférica. Então eu vou pegar aqui uma casca esférica. Essa carga está na origem. Uou. Vamos dar uma garibada aqui. Não mais. Aí, agora a gente vem aqui e apaga esse pedacinho aqui. Ficou uma porcaria.
Tá aí? Então eu tenho aqui uma esfera, uma casca esférica, e eu quero calcular o fluxo das linhas de campo, né, o fluxo do campo elétrico através dessa casca esférica. Essa casca esférica aqui ela tem um certo raio R e ela está aí centrada na origem, a carga também está aqui centrada na origem. Então nesse caso aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter integral de E escalar dA. Okay? O campo elétrico de uma carga pontual a gente sabe calcular. Isso aí vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, R versor. E o dA é um elemento de área, aqui, ó, em coordenadas esféricas, tá certo? Então isso aqui, se você se lembrar, esse cara aqui vale R ao quadrado seno de θ dφ. Aliás, minto, esse cara vale R seno de θ dφ, esse cara vale R dθ, de forma que se você revisá-la nas primeiras aulas, o meu dA, ele vai valer aqui R ao quadrado seno de θ dθ dφ. Então, olha lá nas primeiras aulas, opa, tem um R versor também, porque o dA, né? O dA, ele também é radial, certo? Então, se você fizer essa conta aí, essa conta é fácil de resolver. Esse R ao quadrado aqui, ó, morre com esse R ao quadrado aqui. Esse R versor com escalar com R versor dá 1. Então, isso vai ficar Q sobre 4π ε0. E essa integral aqui, ó, a integral de seno de θ dθ é uma integral de 0 a π. A integral de dφ é uma integral de 0 a 2π. Se você fizer as contas, você vai ver que a integral de seno de θ dθ dφ com θ variando de 0 a π e o dφ variando de 0 a 2π, isso aqui vai dar 4π, certo? Dá 4π. Tem que fazer as contas. De forma, então, que a integral de E escalar dA é igual a Q sobre ε0. Então, esse é o fluxo do campo elétrico de uma carga pontual através de uma superfície esférica, certo? De uma superfície esférica. Ok? Esse resultado aqui é muito importante mesmo. Os dois representam fluxo, né? O quê? Exatamente. Não, isso aqui é fluxo. É o fluxo. Isso. Então, o fluxo do campo elétrico de uma carga pontual através de uma superfície esférica é igual a Q sobre ε0. Foi isso que eu calculei. Esse aqui é o fluxo. Eu calculei o fluxo. Então, o fluxo é Q sobre ε0. De uma superfície fechada aqui, esférica. Por enquanto está esférica aqui. Ok? Porque o fluxo é igual a isso aqui é o cálculo da expressão. O cálculo do fluxo é Q sobre ε0. É que eu vi em resolução, eles resolveram ser separado. Fazer o fluxo de um lado, o fluxo do outro, coisa igual comparável. Não, é que a gente está deduzindo isso aí. Ah, tá. Aí agora daí a gente vai pegar e vai calcular, depois que a gente souber que a gente vai generalizar isso aí então as pessoas calculam a integral de EDA e depois calculam a carga. A ideia é você usar depois essa expressão aqui para calcular o campo elétrico. Essa que é a ideia. Quando você tiver simetrias especiais, esse campo elétrico ele sai da integral aqui, aí fica uma integral de dA. Você calcula a integral de dA, divide Q sobre ε0 por essa integral de dA, e aí o que você tem é o campo elétrico como resultado, que é basicamente a lei de Gauss, tá certo? Que é isso que a gente vai chegar. Aqui, nesse momento aqui, o que a gente precisa notar é que o raio da esfera, tá certo? Ela se cancela, tá vendo? Porque não depende do raio da esfera, ó. Esse fluxo não depende. Se eu pegar uma esfera maior aqui, ó, uma esfera que é maior, o fluxo vai ser o mesmo, tá certo? Não depende, ela cancela,
Pois enquanto a área da superfície aumenta com r ao quadrado, o campo cai com 1 sobre r ao quadrado, tá certo? Então, quer dizer, um aumenta, o outro diminui, com a mesma proporção. O outro aumenta, o outro diminui, de forma que a razão é a multiplicação entre os dois, quadrado, de forma que o produto dos dois é constante. Outra coisa crucial de se pensar é porque esse resultado aqui, ó, como eu disse, isso aqui é o fluxo, basicamente, das linhas de campo, tá certo? Então eu tenho minhas linhas de campo, vamos desenhar minhas linhas de campo aqui, ó. Isso aqui é o número de linhas de campo que atravessam esse espira aqui por unidade de área, tá certo? Está aqui o número. Tem muitos aqui. Então, basicamente, a ideia do fluxo é isso, a quantidade de linhas de campo que atravessa. Agora, imagina que eu pegue aqui e coloque uma figura, uma superfície que não é esférica, mas uma superfície assim, ó. Quantas linhas por unidade de campo, por unidade de área, vão atravessar essa esfera, essa superfície diferente aqui? Então, independente se esse objeto é uma esfera ou não, tá certo? O número de linhas que vão atravessar essa superfície aqui vai ser o mesmo, tá certo? Então, não precisa ser uma esfera. Pode ser qualquer superfície. Qualquer superfície. Então, isso generaliza, certo? Então, não necessariamente a gente precisa considerar uma esfera. Qualquer superfície fechada, seja qual for a sua forma, tá certo? Vai interceptar o mesmo número de linhas de campo, certo? Não tem diferença, o mesmo número de linhas de campo. Evidentemente, também, o fluxo através de qualquer superfície que contenha a carga vai ser Q sobre ε0. Se o fluxo é o mesmo, tá certo? Então, o resultado também vai ser Q sobre ε0. O fluxo não muda, não é isso? Peguei e calculei para uma esfera. Beleza, tá aqui. Quanto vale? Q sobre ε0. Ah, agora eu vou colocar uma superfície diferente. Ah, o fluxo é o mesmo. Ótimo, então é Q sobre ε0. Ponto final. Não tem conversa, certo? Então, o fluxo, através de qualquer superfície que contém essa carga, ele vale Q sobre ε0. Então, o que eu quero dizer com isso? Só para ficar bem claro. Tem uma carga Q aqui, ó. Tem uma superfície aqui fechada aqui, ó. Através da superfície fechada aqui. Q sobre ε0. Ponto final. É isso que é a resposta, certo? Note que também agora não tem mais nem origem, tá certo? Você não pode nem tem mais, depende da superfície. Então não precisa estar na origem, ok? Aqui, qual que é a origem daqui? Não importa. Essa carga não precisava estar exatamente ali. Se essa carga tivesse em outra posição, aqui, ó. Tá aqui, Q sobre ε0, a gente calculou. Ah, muito bem, agora pega essa outra superfície aqui, ó. Ele vale para uma carga pontual no centro da esfera, ele vale para qualquer superfície, que agora a gente vai denominar essas superfícies aqui de superfícies gaussianas, tá certo? Vale para qualquer superfície gaussiana, e não necessariamente a carga precisa estar na origem, certo? Então, o fluxo através de qualquer superfície fechada é igual à medida da carga total no seu interior, certo? Dividido por ε0. Isso é a essência da lei de Gauss. Então, só para frisar aqui, o fluxo através de qualquer superfície fechada é igual à medida da carga no seu interior dividido por ε0.
Aqui vale só frisar, aqui, daqui a pouco a gente vai mais para frente, a gente vai trabalhar, mas ε0, que isso quer dizer que é o vácuo, tá certo? A gente está trabalhando sempre no vácuo, chamado vácuo eletromagnético, tá certo? Se a gente tiver um material aqui com uma permissividade diferente, vai ficar Q sobre epsilon, onde o epsilon é a permissividade do material. Okay? A gente vai falar mais para frente, mas só para enfatizar então o que a gente está falando do vácuo. Certo? Sempre vácuo, sempre o espaço vazio. Uma carga no espaço vazio, não tem ar, não tem nada, lá no espaço sideral. Então, a lei de Gauss diz que o fluxo através de qualquer superfície fechada é igual à medida da carga no seu interior dividido por ε0. Alguma pergunta? Beleza? Muito bem. Agora vamos supor que em vez de uma única carga na origem, a gente tem uma porção de cargas que estão espalhadas em torno da mesma. Então agora a gente tem aqui a nossa superfície. Uou, agora sim. Eu tenho aqui uma carga aqui, em torno dessa superfície aqui, que a gente chama agora de superfície gaussiana. Pelo princípio da superposição, tá certo? O campo total então, é basicamente igual à somatória de I, variando de 1 até N. Então aqui eu tenho minhas cargas 1, 2, 3, certo? N cargas. O fluxo através de uma superfície que contém todas elas vai ser então, basicamente, o fluxo vai ser integral de EdA, tá certo? Que por sua vez é a integral da somatória de I variando de 1 até N, N dos meus EIs, integral, esse produto escalar com dA, que por sua vez, né, para cada EI dA, a gente tem aqui um QI sobre ε0, então isso aqui vai me dar a somatória em I, variando de 1 até N, de QI sobre ε0, certo? De forma que para uma superfície fechada, o fluxo, esse aqui está aqui minha superfície, a integral de EdA é igual ao meu Q aqui envolvida pela superfície dividido por ε0, onde esse Q envolto aqui é a carga total encerrada pela superfície. Tá certo? Então, essa aqui da lei de Gauss. Aí está escrito a carga total. É a carga total encerrada, né, envolvida pela superfície. Alguma pergunta? Aí, agora que eu começar a fazer o estudo dessa carga envolvida. Isso, tá. Aí depois, agora a gente vai começar a brincar. Exatamente. Por enquanto, só fiz isso aí para deduzir a lei de Gauss aí de uma maneira mais simplificada, né? Mas está aí, a expressão basicamente é essa. Espero que tenha convencido vocês desse fato aí. No fundo, o que a gente precisa aprender é utilizar essa expressão aqui. Porque tem muitas situações, por exemplo, aquela que eu falei da casca da esfera, onde você quer calcular o campo elétrico, pela lei de Gauss não é trivial. Se for usar a lei de Coulomb para fazer isso aí, você vai realmente pastar um pouco. Não vai ser muito fácil, não. Com a lei de Coulomb é direto. Não vai ter problema nenhum. Ok? Muito bem, tem mais. Agora, tal como é a lei de Gauss, ela pode ser prontamente escrita também em termos de uma equação diferencial, certo? Então, essa aqui é a expressão da lei de Gauss em termos de uma integral, tá certo? É a forma integral da lei de Gauss. Aqui é a forma
integral. Mas é fácil a gente deduzir a forma diferencial da lei de Gauss. Para isso, a gente faz uso do teorema do divergente. Então, utilizando... Cara, gostei dessa luzinha aqui, viu? Que tablet, nada, já era. Você vai ter que integral de E escalar dA aqui. Usa o teorema do divergente, isso aqui é uma superfície fechada. Então, quanto vale isso aqui? Você lembra do teorema do divergente? Não. Integral. Chuta aí, rotacional, sei lá, chama teorema do divergente, mas às vezes é um rotacional que aparece lá no meio. Mas... Divergente do campo elétrico. Agora que veio o bagulho, né? Derivado em quê? Integrado em quê? Ops. E tananana, o que aparece aqui? Hã? Estende no reduz. Estender é volume. Vai para o volume. Então, só para você lembrar, o divergente está relacionado com o volume e o rotacional está relacionado com a área. O rotacional de EDA vai para o integral de DL e o divergente do DV vai para o DA. Certo? Então, o divergente está sempre com o volume. Você vai lembrar porque... Bom, eu lembro porque eu lembro das equações de Maxwell. Que agora, ó, se você precisa tentar essa expressão aqui, se a gente reescrever o meu Q envolvido por uma integral de ρdv, tá certo? Agora eu estou fazendo aqui, certo? Q envolvido é uma carga, mas ele pode ser uma distribuição contínua de carga, então vira um ρdv, tá certo? Nesse caso, a gente tem então, unificando essas duas expressões aqui, ó, o que a gente vai ter? O fluxo, que é a integral de escalar dA, pelo teorema do divergente, é igual à integral do divergente de E dV, que por sua vez é a carga envolvida, não é isso? Por ε0. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, que a gente viu aqui em cima, aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Agora o que é envolvido é a integral de ρ dV, o ε0 é uma constante, posso por aqui. Agora eu igualo os integrandos, né, do sistema integral de divergente de E dV, integral de ρ dV. Daqui eu tiro que o divergente de E é igual a um ρ sobre ε0. Que é uma daquelas equações que aparecem em toda camiseta nerd, que diz faça-se a luz. Tá certo? Faça-se a luz e Deus diz faça-se a luz, né? Aparecem as 4 equações de... Aí teria que colocar um vetor em cima do nabla. Do nabla também. Tá certo? Então por isso que eu consigo lembrar, porque eu sei, bom, divergente de E aqui, eu sei que está relacionado com o ρ. Ah, então eu sei que tem que ser um dV, né? Porque o ρ é a integral de ρ dV que aparece o quê? Entendeu? Daí que eu acabo memorizando da onde vem se é um dA ou um dV que aparece no divergente. Porque essa expressão aqui, a gente, no final das contas, depois de alguns anos, você acaba se lembrando dela muito bem. Né? E se você voltar para a forma diferencial, você sabe que você tem que integrar isso no volume, integrar isso no volume. Quando você integra isso no volume, isso aqui vai para a carga, né? Aí você sabe que você tem que usar alguma coisa aqui para cair EDA, que é o fluxo, né? Então você sabe que a integral do divergente de EDV cai no integral de superfície de EDA por causa da expressão da lei de Gauss. Então, esse aqui é a lei de Gauss, também chamada de lei de Gauss, na forma diferencial. Ok?